Oi pessoal, hoje eu estou fazendo 66 anos e eu vou contar um pouco das histórias da minha vida. Eu estava conversando com uma tia minha hoje, a tia Nega. Ela me ligou para me dar os parabéns. Aí ela começou a contar como é que foi que eu nasci, por que eu estava morando lá na casa no fundo da casa da minha avó, era na Rua Bahia, em Votuporanga. Minha mãe tinha casado em 57 e 3 meses depois nasceu meu irmão, o Carlos. Aí vieram avisar minha avó que o Carlos tinha nascido. A minha avó falou, não é possível. Não deu 9 meses de casamento. Não, vó, o Carlos nasceu, o senhor só tem que ir lá ver ele. Ela não entendeu nada, foi lá. Realmente o Carlos tinha nascido. Porque a minha mãe tinha casado grávida. E aí isso foi em 58. Aí em 59 foi o ano que eu nasci. E eu mudei na casa da minha avó, numa casinha no fundo. Essa casinha quem construiu foi meu tio Mané, conhecido também como Nelico. Ele tinha uma noiva e ele construiu essa casinha para ele casar. Mas aí ele desentendeu com essa mulher e aí ele acabou não ficando com essa namorada dele. Logo ele conheceu a minha tia Jaira e ele foi morar nessa casinha sem casar. E aí, daí uns meses, ele se desentendeu com a minha avó e precisou mudar da casinha. Minha avó fez ele mudar. E a minha mãe e meu pai, eles moravam na Vila Marim. E meu pai estava desempregado e estava devendo aluguel. E minha avó sabia que o dono da casa estava pressionando meu pai para pagar. E minha avó fez o seguinte: pro meu tio Mané não voltar na casinha, ela pediu pro meu avô buscar minha mãe para morar na casinha. Minha mãe já estava barriguda. Aí minha mãe veio morar na Rua Bahia, na casinha no fundo da casa da minha avó. E um mês depois, minha mãe chega e fala pro meu pai na hora do almoço, falou, ó, João, eu não tô passando bem e caso eu for ter o nenê, eu mando te avisar pra você me levar na Santa Casa. Aí meu pai foi trabalhar. Ele mal acabou de sair, minha mãe já começou a passar mal. Chamou minha avó falou assim, ô nega, vai lá e chama o João. Mas já fala pra ele vir com a parteira. Minha tia vai buscar ele. Quando meu pai chega com a parteira, eu já tinha nascido. Eu já estava na bacia, minha avó estava dando banho. E aí a parteira acabou de fazer os preparativos lá do nascimento, né? E logo em seguida, a minha tia nega foi me levar na Santa Casa para pesar, para ver com quantos quilos eu tinha nascido. E ela disse que eu chorava. Ela falava assim, ele tá com fome, precisa dar mamadeira. Mas aí minha mãe não tinha leite. E aí fizeram um chá, me deram um chazinho, chá daqui, chá dali, mas eu não parava de chorar. No outro dia, a vizinha minha, que chamava Zefa, ela tinha tido Samuca, fazia poucos dias. E ela tinha leite, né? Bastante leite, a Zefa preta. Aí minha avó pediu um pouco de leite pra Zefa, a Zefa pegou, tirou o leite e deu pra minha mãe, pôs na mamadeira e eu tomei o leite, aí eu parei de chorar. Mas no dia que eu nasci, minha avó queria fazer uma canja pra minha mãe. E pediu pra tia Nega pegar uma galinha. E a tia Nega falou que ficou mais de hora correndo atrás dessa galinha, porque o quintal da minha avó era mais de meio quarteirão. Até que ela pegou essa galinha para fazer a canja, para minha mãe tomar e fortalecer um pouco. Já no outro dia eu estava chorando e minha mãe não tinha leite. Aí a Zé falou, não, ao invés de eu tirar o leite, dá ele aqui que eu já dou mamar. E isso foi por uns 6 dias, eu fiquei mamando na Zefa, que foi minha mãe de leite. Até que minha mãe me levou no médico e o médico receitou que leite que eu tinha que tomar. E também nesse ponto também ela já tinha leite, já comecei a amamentar e já tomar uma mamadeira. E então essa foi a história do meu nascimento, lá na Rua Bahia, em 1959, à 1h30 da tarde, lá em Votuporanga. E eu nasci nas mãos da minha avó,
porque não deu tempo de chegar a parteira. Então é isso, gente. É legal a gente ouvir essas histórias, né? E aos 66 anos, alguém relatar como foi seus primeiras horas, seus primeiros dias de vida, a gente fica encantado, né? Valeu, gente. Aquele abraço aí. Até a próxima.